No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Já conosco no estúdio, depois de um longo inverno, o vereador Maurício Brinquinho. Bom dia, Brinquinho. Muito bom dia, Pedro. Muito bom dia a todos que nos assistem, todos que estão nos escutando aí na rádio. É um prazer enorme estar de volta. Brinquinho, vereador pelo PT, presidente do Sindicato dos Condutores. Nós tivemos uma paralisação nessa semana, né, Brinquinho, com a empresa Vila Galvão, foi isso? Na verdade, a direção do Sindicato dos Condutores tem agido muito nos pontos, em todos os pontos em gerais, em Guarulhos, inclusive os pontos que a gente atende fora de Guarulhos, como na Armênia, lá no Tucuruvi, porque as empresas têm se furtado de dar condições para os nossos trabalhadores. Então não tem, você chega num ponto final, às vezes não tem um banheiro adequado para o trabalhador e para a trabalhadora. Nós temos mulheres também que são condutoras, né? Não tem um ambiente bom para uma refeição, porque o horário de refeição não é só de refeição, Pedro, ele é um horário também de descanso, né? Sabe que a profissão de motorista, cobrador, ela tem um grau de estresse muito grande. Trânsito, sol, chuva. Então nesse horário de refeição é um horário também que o trabalhador, a trabalhadora dá aquela descansada. Então tem que ter um banheiro adequado, tem que ter uma geladeira para ele deixar lá o seu suco, seu refrigerante, sua fruta, tem que ter um micro-ondas para poder esquentar sua marmita. Então assim, tem que ter condições de conforto também para o trabalhador. A gente luta muito pelo conforto dos usuários e é necessário, né? O transporte público é um transporte essencial, e um transporte caro, muito caro. A cidade de Guarulhos é um transporte muito caro, então tem que ter as condições, tanto para os cidadãos também, quanto para os trabalhadores. Brinquinho, eu concordo com as condições dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Ou trabalhadeiras, né? Agora, a população reclamou muito, disse que não foi avisada, que demorou, foi um movimento que atingiu a população. Na verdade, Pedro, isso é culpa das empresas, e também da Secretaria de Transporte, que não está fazendo sua fiscalização adequada, né? Não foi um movimento de greve geral, então não é um movimento que você precisa avisar. Agora você imagina, você chega num ponto final, os trabalhadores têm uma privada entupida mais uma semana, você tem você tem uma pia entupida, você não tem uma mesa para o trabalhador comer, você não tem um micro-ondas, você não tem... Então assim, são questões, os diretores... Agora, todos os dias, a partir de 5 horas da manhã até as 9 da manhã, todos os diretores estão nas garagens, em todas as garagens aqui, e também em algumas empresas do setor diferenciado, concreteiras, né, distribuidoras de gás, etc. Depois desse horário, os diretores vão todos rodar todos os pontos. Então, todo dia a gente tem escala de pontos para a gente poder verificar as condições dos trabalhadores. E aí você chega num ponto onde não tem o mínimo de condição para um trabalhador, para uma trabalhadora, chega lá às 9 horas da noite, fecha-se os comércios, e aí você não tem um banheiro para o trabalhador, trabalha até 2 horas da manhã, começou a trabalhar 3 horas da manhã, e aí você só vai ter um banheiro a partir das 7, 8 horas da manhã. Como é que faz isso? Bom, Brinquinho, eu sei que a gente tem um grande, desculpa te interromper, eu sei que a gente tem um grande compromisso com a população, mas esse compromisso tem que ser cobrado das empresas que estão prestando serviço, esse compromisso tem que ser cobrado da Secretaria de Transporte também. Serão não cobrados. Só dos trabalhadores, né? Serão Os trabalhadores estão fazendo o papel deles. Os trabalhadores acordaram de madrugada, estavam dirigindo, estavam em seus ônibus dirigindo ou cobrando, só não tinham condições disso. Brinquinho, mas a população, ela não ser avisada, ela não entende que a responsabilidade é da empresa e da Secretaria de Transportes. Ela vai jogar o ônus para o sindicato. Isso aí não dificulta o trabalho de vocês, não? Até porque a informação que acaba circulando é que o sindicato está fazendo um protesto. O sindicato parou os ônibus. Na verdade, nós estamos tendo uma grande inversão de valores no Brasil inteiro, né? Onde você vê os direitos trabalhistas serem atacados da forma que estão sendo atacados. Onde você está perdendo, onde você está tendo agora a terceirização à vontade, onde você está sendo atacado na Previdência Social, onde direitos históricos têm sido retirados e vão agora, a partir do dia 11 agora, você perdeu inúmeros direitos, né? Então está existindo uma inversão um pouco de valores. Como a gente não tem, às vezes, algumas pessoas competentes para que deixem a situação da cidade em boas condições,
tão boas condições, que eu quero falar, é uma empresa de ônibus ter bons carros, né, bons ônibus, prestar um serviço de acordo, você ter faixas exclusivas, você sabe disso, Pedro. Toda vez que eu venho aqui, eu sempre reclamo sobre isso, a gente ter prioridade no transporte coletivo para o cidadão. Se você tem maior velocidade no transporte, você pode usar menos ônibus e dar um serviço mais adequado para os trabalhadores e trabalhadoras por causa do tempo, né? Hoje a gente tem aí, em média, um ônibus andando a 16 km por hora, né? Você precisa de uma média de 24 km por hora para você ter um atendimento exemplar, para você ter uma média de 5, 6 minutos em cada ponto. Então, isso é a grande preocupação. Não pode... Eu sei que a população, e com razão, fica brava por causa disso. Mas se a gente não lutar pelos nossos direitos, quem vai lutar? Olha o que o Congresso Nacional está fazendo, olha o que o Senado está fazendo, acabando com o direito dos trabalhadores. Vereador Brinquinho, ontem circulou a informação que a Prefeitura está estudando multar o sindicato. Pedro, eu não fui oficializado, como sou presidente do sindicato, eu não fui oficializado por nada até agora. A gente escutou isso por intermédio... A gente escutou, não, desculpa, a gente leu, né? A gente leu por intermédio de jornais. Eu acho que a Prefeitura ela tem todo o direito de fazer o que lhe cabe. Porém, eu acho que deveria ter uma atenção diferente, né? Eu acho que deveria ser... espero, se houver esse tipo de coisa, que tenha conversado com a gente direitinho, né? Porque, novamente, a culpa não é nossa, a culpa não é dos trabalhadores. A empresa resolveu? Na verdade, olha, eu vou até explicar um pouco melhor isso. Nós damos um prazo para a empresa, porque as coisas não foram acontecidas assim de um dia para o outro. A empresa pediu 10 dias de prazo para resolver os problemas que nós apontamos. Nós demos 15. Chegou no último dia, a empresa foi lá e colocou um trabalhador para pintar uma parede, falando que estava resolvendo o problema do ponto. E aí os trabalhadores chegam na gente e falam, pô, e aí, o sindicato não vai tomar atitude? A gente vai lá e toma atitude sim. Os trabalhadores confiam na gente. Estou no meu terceiro mandato como presidente do sindicato. Sindicato que, quando eu virei presidente, eu tinha 1.500 sócios, a gente tem quase 10 mil sócios. Né? Vocês viram a greve geral como é que foi feita, com toda a tranquilidade, com toda a harmonia. Os trabalhadores sabem o que está acontecendo, né? Então, assim, eu vejo que tem inúmeros problemas no transporte que a gente não vê solução. Novamente digo, ônibus, às vezes sem condições, né? A gente pegou algumas, até da MTU, a gente está com um problema que cidadãos ligaram para a gente dizendo que o ônibus todo dia quebra. Que chegou um ponto que o ônibus está andando de um jeito, balançando e barulho dentro do ônibus, que eles estão com medo de ficar dentro do ônibus. Mas a questão do ponto de ônibus foi resolvida? Foi. O protesto surtiu efeito, então? Para você ver como que eu digo que a culpa é das empresas, a culpa é de uma fiscalização, uma falta de fiscalização. Em um dia, resolveram tudo. Em um dia? Em um dia. Nós damos 15 dias para eles. Então não faltou atitude, né? Aí em um dia, né? Em um dia. Então, assim, eu peço desculpa para os cidadãos de Guarulhos, em particular para a região lá do Ponte Alta, ali onde Santa Paula, mas a gente tem que dar condições para os trabalhadores, né? Uma dúvida minha, Brinquinho, o ponto de ônibus é a responsabilidade da empresa ou da prefeitura? Então, ainda temos esse problema que ninguém sabe também deles, ninguém né? Quer saber ninguém quer assumir, né? É um complicador. Na verdade, a empresa tem que dar as condições, o ponto final, terminal, ponto inicial, a empresa tem que dar as condições para os trabalhadores. Isso está na nossa convenção coletiva, né? Já nas questões de fiscalização, a prefeitura tem que ter essa obrigação também. Agora, a prefeitura ela tem uma obrigação de fiscalizar para o povo. Então, se o ônibus está saindo no horário, se o ônibus se tem a quantidade certa de ônibus na linha, se está sendo atendido a necessidade dos trabalhadores, da população em geral. Agora, nós também temos a nossa obrigação de fiscalizar as condições de trabalho em relação aos motoristas, cobradores, própria manutenção. Ô, Brinquinho, mas caso a prefeitura não recue, realmente resolva multá-los, vocês vão pagar ou vão recorrer? Porque nós vamos recorrer primeiro porque não foi uma greve. Acho claro que não foi uma greve. Foi um problema ali, foi um problema pontual, né? Não é uma greve. É um problema que a secretaria chegou lá na hora, conversou com os diretores, né? Viu
teve certeza do problema que estava acontecendo, né? Foi um não cumprimento de convenção coletiva de trabalho. Então nós também temos nossos direitos. Ainda o Temer não conseguiu arrancar esses que nós colocamos na convenção coletiva, então nós ainda temos nossos direitos. E eu particularmente acho que a prefeitura tem mais obrigações um pouco maiores. Primeiro, saber o porquê que esses pontos estão com problemas, porque senão vai acontecer em outros pontos sim, vai acontecer com multa ou sem multa. Nós vamos continuar defendendo os trabalhadores e trabalhadoras dos condutores de Guarulhos. Muita gente deve estar perguntando, você é do PT, vereador, o governo que está aí é antipetista, tem algum viés político nessa história, não? Não. Nessa parte eu sempre deixei muito... eu sempre separei muito minha vida nesse sentido. Eu separo minha vida particular, minha vida de trabalho, e separo a vida sindical da vida política. Tanto é que em inúmeros momentos eu inclusive fui contra o governo do PT, por exemplo, no ano que teve um aumento menor para os servidores. Eu vou ter conta, porque eu tenho viés sindical, mas minha vida sindical ela é bem separada da minha vida política, bem separada assim. Uma coisa não envolve a outra. Eu não faço ações políticas sindicais para mim ter algum tipo de... E como é que você avalia, define o secretário de Transportes, o Juliano Locanto? Acho que é um rapaz com muita vontade, pegou, está um pouco perdido, a gente tem se colocado à disposição para ajudar, porque nessa questão de transporte a gente conhece um pouquinho, né? Só no Sindicato dos Condutores eu estou aí há 17 anos, na minha vida de transporte eu estou há 22 anos, né? Mas tem boa vontade, O problema é que assim, às vezes a boa vontade não resolve os problemas. Nós precisamos sentar e discutir um pouco mais. Tanto é que ele tem, por exemplo, teve um problema na Campo dos Ouros, isso a população já fica sabendo, né? Os funcionários estavam trabalhando e não estavam recebendo salário. E nós tivemos uma discussão com a Guarulhos Paz e agora a Guarulhos 7, e nós, inclusive, na convenção coletiva, os trabalhadores aceitaram uma mudança na data de pagamento para que não houvesse mais atrasos. O que é Guarulhos 7? Guarulhos 7 agora é o sindicato dos empresários. Agora Paz é uma associação e os empresários conseguiram fundar um sindicato agora. Prazer. Mas são os mesmos? São os mesmos. Então, mas o que acontece? O próprio secretário me ligou pedindo para que a empresa continuasse rodando, queria dar mais um dia ou dois para a empresa, e a gente atendeu o pedido. Os trabalhadores atenderam o pedido, sabem que a população necessita. E falou, inclusive, que não ia ocorrer mais, né? Essa semana atrasou o pagamento novamente da Campo dos Ouros. O que acontece naquela empresa? Então, assim, é uma má administração. Ouro só no nome. Uma má administração. Eu acho que é uma incompetência muito grande. Tem muita gente ali com boa vontade. Tem os gerentes que a gente conversa. Novamente, boa vontade não resolve o problema. Eu estou percebendo, o brinquinho quando fala em boa vontade, ele quer dizer que está faltando capacidade. Boa vontade não resolve os problemas. Subentende-se o que vocês acharem melhor. Mas faltou o pagamento novamente. Os trabalhadores rodaram. Não, na primeira vez foi a pedido do secretário. Dessa vez a gente segurou um dia. Os trabalhadores seguraram mais um dia. Não estão pagando o convênio médico da empresa. E assim, convênio médico, o trabalhador paga metade. Então o trabalhador já pagou, já foi descontado, e a empresa continua, né? Não passou. Então assim, isso eu gostaria que a população entendesse, que os condutores de Guarulhos têm uma responsabilidade muito grande, e que dificilmente fazem, é só quando não tem mais jeito, né? E o governo, eu acho que tem algumas outras situações que devem ser discutidas. A gente tem que fiscalizar melhor. Agora o 7 não, mas agora o Paz. Como está sendo investido realmente esse dinheiro no transporte? De que forma, né? Você sabe que eu não uso porque eu tenho crachá, mas as pessoas que têm o meu crachá, ele passa na catraca, né? Mas as pessoas que usam cartão, você sabe que tem muito dinheiro ali que a pessoa às vezes não usa. Peraí, você tem um crachá para andar nos ônibus? Cara, crachá? A gente com sindicalista? No transporte, não, sindicalista não. Todos os trabalhadores do sistema de transporte urbano, crachá passa na catraca para que ele utilize como se fosse um... Passe livre. E não, passe livre não, porque a gente está pagando aí. Mas isso é em todo o estado de São Paulo, a gente
O seu colega sindicalista, o Pedro Zanotti, ele pergunta, com a nova CLT, como ficam as negociações com o patronal? As convenções serão importantes? Pô, Pedrão, um forte abraço, né? Precisando passar aí para te cumprimentar. Pedro, as convenções já são super difíceis, né? Você sabe muito bem, ainda mais você que negocia com o governo, deve ser pior ainda, né? Mas as convenções são difíceis. O problema é que, assim, ela se torna bem pior porque muitas das garantias que a gente tinha na CLT hoje a gente não tem. Então, por exemplo, questão de terceirização você tem que manter na convenção. Questão de homologação você tem que pôr dentro da convenção. Todas as questões que tinha ontem, né? Ontem não, que tem hoje ainda, que é dia 10, na CLT, mais de 100 itens são derrubados e a partir de amanhã você tem que ter tudo isso na convenção. Eram coisas que às vezes a gente não se preocupava, porque como já estava garantido na lei, a gente se preocupava em avançar em outros direitos. Então, Pedro, nós recuamos. Na verdade, na próxima campanha salarial, acho que todos os sindicatos vão entrar com nada de direitos, né? E vão ter que discutir item a item. Os primeiros pontos que terão que ser discutidos são os 100 pontos da CLT que foram retirados da gente. Ô, Brinquinho, cresce um movimento nacional aí pelo fim do cobrador nos ônibus. Minha preocupação é o que vai ser feito com esses trabalhadores no futuro, porque esse pessoal não pode ficar desempregado. Na verdade, não é um movimento que cresce contra os cobradores. Na verdade, é um impulsionamento das empresas para o maior lucro. Porque dizem que não vai ter mais dinheiro nos ônibus, que tudo vai ser eletrônico. Eu acho que o progresso vem e a gente tem que se adaptar a ele. Mas a questão do cobrador é uma questão importante para a segurança, tanto do motorista, que fica ali de costa para toda a população e tem que atender. Nós estamos na cidade que tem o maior aeroporto da América Latina. Eu acho que a gente deveria investir, né? Tanto o governo deveria pedir isso para as empresas deveriam investir em melhoria no atendimento, em dar cursos de inglês, em preparar o trabalhador para realmente para essa situação que nós temos na cidade, né? Quem sabe assim a gente também não perderia tantos passageiros para o Uber, para a moto, para isso e aquilo, que os empresários sempre ficam brigando. É segurança também para os passageiros. Teve casos no Rio de Janeiro que houve estupro dentro do ônibus porque não tinha um cobrador. O motorista está às vezes prestando atenção no trânsito, que tem que prestar atenção, e como é que ele faz, né? E como é que ele, às vezes, tem coisas que passam despercebidas. É interessante, parece que os outros passageiros são só de passagem. Carro de paisagem. Mas tem horário no ônibus que tem poucos passageiros, né? Nas últimas viagens, nas primeiras, você tem que tomar muito cuidado. Hoje em dia ninguém quer se envolver nos Você problemas tem o dos outros, problema né? das pessoas que têm necessidades especiais e que o cobrador ajuda muito numa manobra. Você tem... Guarulhos não é apropriada para ônibus cada vez mais, ao contrário, a gente aqui tem... O cobrador, ele não cobra, ele é um auxiliar de viagem, né? Sim, sim. Então, assim, no meio dessa crise econômica, onde a gente está aí, milhões de desempregados, a gente ainda tem que lutar contra isso, porque aqui em Guarulhos, por exemplo, você vai atingir aí uma média de mais de 2.000, 3.000 trabalhadores, se você tirar. É muita gente. E nós conseguimos isso diante de um decreto que o ex-prefeito Almeida fez e que garantiu isso na licitação. E eu tenho conversado com o prefeito Guti para tentar fazer essa manutenção. Até agora não me chamaram para uma conversa para retirada dos cobradores. Não. Boa notícia, pelo menos. Brinquinho, vamos lá, um ping-pong aqui com os ouvintes. A Bia do Cabo Sul fala que a linha 251, bancos quebrados e os veículos quebram muito. Jair do Jardim Santa Maria, linha 732, quebram todos os dias. Todos os dias. Jadiel, no ponto final do micro-ônibus do Fortaleza. Bom, micro-ônibus é outra questão, né? O Jadiel fala que não há banheiro para os motoristas também. Mas... Olha, é uma outra questão, mas é aquilo que caiu do jeito que eu estava falando. Primeiro, essas questões de ônibus quebrado diariamente, olha, você deu risada, mas eu acho que acontece... Diariamente? Diariamente acontece. Pode não ser a mesma linha, linha, não é né? o mesmo ônibus, às vezes, mas né? é na mesma mas linha. pode ser na mesma linha, pode não... foi o que eu disse, isso aqui é falta de fiscalização. Na verdade, não são os trabalhadores que têm que ser multados, não é os sindicatos que todos têm que ser multados. Quem tem que ser multado são as empresas que não estão dando, não estão exercendo um trabalho essencial
Na questão, por exemplo, do Jadiel, você vê, é um problema que atinge todos os transportes. Se eles tivessem um sindicato que fosse forte, um sindicato que estivesse atuando, eles não teriam esse problema de banheiro no ponto final. E eu vou falar para você, Pedro, é horrível. É horrível. Era um Mossoró, já não sei mais como é que vou chamar o Mossoró. O Mossoró, ele estava ontem lá na Câmara. Mas assim, você veja, como é que fica? Você imagina você estar com uma necessidade, fazer o número 1, fazer o número 2, você vai fazer como? Vai entrar debaixo do ônibus para fazer isso? Vai ficar na porta do ônibus urinando? Aí às vezes são 10, 12 ou até mais horas de trabalho durante o dia, né, Brinquinho? Brinquinho, para finalizar, como é que está a sua relação com o prefeito Ruth? Vocês foram vereadores juntos, e aí? Então, eu tenho uma amizade com o prefeito, não tive grandes problemas, não. Toda vez que eu precisei, fui atendido, fui muito bem atendido, inclusive, né? Nosso problema mais é em relação à gestão mesmo, né? A questão pessoal, não, bem pelo contrário. O prefeito é um prefeito que, toda vez que eu tive que ir até a prefeitura, conversar com ele, até o Paço Municipal, me atendeu muito bem, inclusive alguns problemas que eu precisei que ele resolvesse, ele resolveu. Porém, eu acho que uma gestão muito delicada ainda, uma gestão frágil, né? Uma gestão que não conhece de administração pública, né? Então, já essas brigas,